Graça e a paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos mais uma vez aqui estudarmos a palavra do Senhor e o título do nosso estudo dessa semana é Eventos Finais. É o tema, o título geral. E o verso para memorizar se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 23, no verso 23. Que assim diz a palavra inspirada. Compre a verdade e não a venda. Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. Aqui tem na parte de sábado uma ilustração que diz: imagine que sua filha está viajando para casa, vindo da faculdade para passar as férias de verão. Enquanto você espera que ela chegue, monitora com ansiedade os boletins meteorológicos. Você se preocupa quando o clima piora rapidamente. Nuvens de tempestade pairam no horizonte e a chuva cai. As árvores são derrubadas, a estrada principal está bloqueada. Você ouve de um vizinho que é possível passar por uma estrada secundária. Carros passam em torno de galhos de árvores derrubadas. Você consegue enviar uma mensagem para sua filha ou para o seu filho, detalhando uma rota segura. Mais do que qualquer outra coisa, amados, Jesus quer nos conduzir pelas tempestades e nos levar para casa. As profecias, elas nos dão uma direção, nos dá as respostas dos eventos finais, das coisas que estão por vir, das coisas que irão acontecer. Ellen G. White, a profetisa do Senhor, ela escreveu no livro O Grande Conflito, na verdade, Testemunhos para a Igreja, no volume 8, na página 257, o seguinte: vem uma tempestade implacável em sua fúria. Estamos preparados para enfrentá-la? O propósito da vida, morte, ressurreição e ministério de Cristo no santuário do céu é garantir que iremos para o céu. Se nós nos mantermos firmes nas promessas do Senhor, se nós nos mantermos firmes em Cristo Jesus, nós temos a certeza que iremos para o céu. As mensagens de Daniel e Apocalipse nos ajudam no fim dos tempos, em meio às tempestades, de modo que um dia sintamos um abraço, sintamos o abraço do Salvador. A lição desta semana revela as profecias sobre os eventos finais e mostra a força do nosso Salvador, mostra a força de Cristo para nos conduzir no conflito e nos salvar. Esta lição dessa semana está baseada no capítulo 37 e no capítulo 38 do livro O Grande Conflito e, obviamente, nas Sagradas Escrituras, que é a nossa regra de fé e prática. Na parte de domingo, com o título Lealdade a Deus e a sua palavra, nós devemos ser leais ao Senhor. Nós devemos ser leal a Jeová. Nós devemos ser leais a Deus e a sua palavra. Como devemos
nos relacionar com a verdade? Essa é a pergunta que nós devemos nos fazer. Como devemos nos relacionar com a verdade? Quando nós vamos para o livro de Provérbios, no capítulo 23, no verso 23, que foi o texto que nós lemos no verso para memorizar, e vamos lê-lo novamente. Provérbios, no capítulo 23, no verso 23, assim diz a palavra do Senhor: compra a verdade e não as vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Comprar a verdade, nós não podemos comprar a verdade. Não é isso? Quer dizer obter, conservá-la. A sabedoria, a instrução e o entendimento. Nós precisamos buscar essas coisas no Senhor, buscar a sabedoria de Deus, buscar o entendimento das profecias, o entendimento da santa palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, a palavra, a carta de amor. Nós precisamos ter o conhecimento das preciosas verdades do Senhor. Quando nós vamos para o livro de João, no capítulo 8, no verso 32, assim diz a palavra inspirada: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente a verdade pode nos libertar do poder da escravidão, da ignorância, da escravidão do pecado. Somente a verdade bíblica, as sagradas escrituras, pode nos direcionar no caminho do conhecimento das sagradas escrituras, do conhecimento da palavra do Senhor. Quando nós vamos para João capítulo 17, no verso 17, assim diz as sagradas escrituras. Capítulo 17, no verso 17 de João: santifica-os na verdade. A tua palavra, a palavra do Senhor é a verdade. Agora, como devemos nos relacionar com a verdade? A verdade de Deus, como eu já disse, ela é um tesouro precioso. Devemos buscar conhecê-la, estudá-la, buscar entendimento, pedir ao Espírito Santo que abra as nossas visões espirituais, o nosso entendimento, para que possamos entendê-la. Pois a verdade revelada na palavra de Deus é ela que nos santifica, é ela que nos liberta da ignorância, do erro e da escravidão do pecado. Ao longo dos tempos, o grande conflito tem sido uma batalha entre a verdade e o erro. No grande conflito, nós estamos no meio desse grande conflito. De um lado, Satanás com seus enganos, e do outro, o nosso Deus, o nosso Criador, com as suas verdades bíblicas, verdade salvadora. Então nós devemos nos apegar na palavra do Senhor, em oração, em busca, em intimidade com o nosso Criador. Satanás, ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. Quando nós vamos para o livro de João, no capítulo 8, no verso 44, assim diz a palavra do Senhor. Capítulo 8, no verso 44. Olha só o que a palavra do Senhor nos diz. Alguns dentre eles queriam prender... João, capítulo 8, no verso 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele, Satanás, foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio,
porque é mentiroso e pai da mentira. Então Satanás, ele é mentiroso, ele é pai da mentira. E Jesus, ele é o autor da verdade. Jesus, ele é a verdade. Quando nós vamos para o livro de João, no capítulo 14, no verso 6, nós lemos o seguinte verso. Capítulo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade que liberta do engano e revela está na palavra de Deus. A verdade que liberta do engano está nas sagradas escrituras. A Bíblia desmascara a estratégia satânica e revela os planos divinos. Ela é lâmpada para os nossos pés, como diz o Salmo 119, 105. A revelação das palavras de Deus traz luz e entendimento aos simples, como diz o Salmo 119, no versículo 130. A palavra de Deus são em tudo verdadeira, são em tudo verdade, assim como está no Salmo 119, no versículo 160. Agora, que garantia o apóstolo nos dá a respeito da profecia? Que ilustração ele usa em relação à importância da palavra profética? A palavra de Deus diz que sem profecia o povo se corrompe. Então nós precisamos estar atento o que os profetas disseram, inspirados por Deus, nas profecias, que as profecias nos prepara para o evento final, para os eventos finais que vão acontecer. E que ilustração ele usa em relação à importância da palavra profética? Quando nós vamos para 2 Pedro, capítulo 1, no verso 16 ao 21, nós lemos a seguinte mensagem: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo a fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em que me comprazo. Verso 18. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Verso 19. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. O verso 20. Sabendo primeiramente, olha só que importante informação da palavra do Senhor, isto é, que nenhuma profecia da Escritura, da Bíblia Sagrada, provém de particular interpretação. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Que garantia o apóstolo nos dá a respeito da profecia? E que ilustração ele usa em relação à importância da palavra profética? Que as profecias, ela não foi dada por vontade humana. As profecias, ela brilha em lugares escuros e nos direciona e nos guia em caminhos seguros.
Não seguimos, como o texto de 2 Pedro, capítulo 1, versos 16 a 21 diz, não seguimos a fábulas engenhosamente inventadas. As profecias iluminam o caminho, elas nos ajudam a distinguir a verdade do erro. Então, as profecias nos ajudam a nos desviar do engano de Satanás. Sem a Bíblia, sem a palavra do Senhor, sem as Sagradas Escrituras, seríamos deixados aos caprichos da opinião humana e seríamos facilmente enganados. Sem a Sagrada Escritura, nós seríamos enganados. A nossa base, a nossa regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada, é a palavra do Senhor, é a palavra de Deus. As Escrituras Sagradas são apresentadas ao povo de Deus como proteção contra a influência dos falsos ensinadores e o poder ilusório dos espíritos das trevas. Esse texto está no livro O Grande Conflito, na página 495, da irmã White, a profetisa do Senhor, que ela sempre exaltou a Bíblia, sempre exaltou a Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, da qual eu vou continuar lendo aqui na íntegra esse texto do livro O Grande Conflito. Satanás usa todos os meios possíveis para impedir os seres humanos de obter conhecimento da Bíblia, pois os claros ensinos dela desmascaram os enganos. Os claros ensinos das Sagradas Escrituras desmascara os falsos profetas, os falsos mestres, os enganos de Satanás. Em breve, o último grande engano aparecerá dentre nós. Diante de nós, veremos o anticristo realizando seus atos miraculosos. O poder de Satanás usará sistemas, usará falsos profetas, usará e esses farão descer fogo do céu. Acontecerá sinais miraculosos. E se nós não tivermos alicerçados na palavra do Senhor, nós cairemos em engano. A contrafação se parecerá tanto com o verdadeiro que será impossível distingui-los sem o auxílio das Sagradas Escrituras. A contrafação, o erro, será tão parecido com a verdade se nós não tivermos alicerçados na palavra do Senhor, em oração, em busca, em intimidade, seremos enganados por Satanás. Somente aqueles que têm fortalecido a mente com as verdades bíblicas poderão resistir no último grande conflito. Amados, a batalha é pela mente. Satanás, ele quer dominar a nossa mente. Ele quer nos manter distraídos. Que nós possamos ter a mente de Cristo e deixar o Espírito Santo dominar a nossa mente. Todos terão de passar pela prova decisiva. Obedecerei a Deus ou aos homens? Essa deve ser a nossa pergunta. Será que nossos pés estão firmados na rocha da imutável palavra do Senhor? Estamos preparados para permanecer firmes em defesa dos mandamentos de Deus e da fé em Jesus? Apocalipse capítulo 14, verso 12, diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. O que nos manterá de pé na crise final? O que nos manterá de pé
na crise final é o conhecimento da palavra de Deus, é o conhecimento das Sagradas Escrituras, é a oração, é intimidade com o Senhor, é intimidade com Deus. Isso que nos manterá de pé na crise final. O que nos distrai de estudar a palavra de Deus? O que tem nos distraído? O que tem nos desviado a nossa mente de estudar e de buscar o Senhor? Será as redes sociais? Será as coisas vãs desse mundo? Nós precisamos direcionar a nossa mente na palavra do Senhor. Em oração, em estudo da palavra, buscar entender as profecias. Nós escaparemos do engano e nós escaparemos do erro em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém.